Bueno, muchachos, entonces, continuando con la secuencia de nuestros temas, hoy vamos a hablar de las fracturas del húmero proximal. Ander, estamos con una pantalla sobrepuesta en la presentación. Esta. Sí, esa cosa. Sí, esa. No se asusten, muchachos. ¿Listo? Entonces, continuar con lo que son las fracturas del húmero proximal. Yo cogí el tema, traté de dividirlo en diferentes partes del tema, y de cada tema intenté pegar las partes más importantes, también revisando diferentes literaturas, no solamente la RODU de hombro ni la general, sino también cogiendo unos artículos para poder como traer las dicas, los consejos más importantes de este tema para tener en cuenta. Entonces sería interesante que de pronto fueran apuntando algunas cosas. Si no les queda claro al final, me pueden hacer las preguntas. Y también, obviamente, con todo aquello que yo vaya diciendo, dejen para después investigar un poquitico más y llenar más, obviamente, hacerlo más rico, más enriquecedor como el tema. Obviamente también son bienvenidos los consejos, y alguna parte que a mí se me escape, pues siéntanse con confianza de interrumpirme y de decir las cosas, y ahí vamos, ¿ok? Entonces, para empezar a hablar de las fracturas de húmero proximal, tenemos que devolvernos un poquitico a lo que es la anatomía de la cintura escapular, porque, pues como bien sabemos, el húmero proximal hace parte de esa cintura escapular, de la articulación glenohumeral, y cuando se ve afectado el húmero proximal, pues también vamos a tener un compromiso directo o indirecto de las estructuras que hacen parte de la articulación glenohumeral. Entonces, pues voy a ser rápido, no quiero profundizar mucho en esto porque ya lo habíamos visto, y quería empezar con la escápula, mostrándoles pues como lo más importante de la escápula. Igual ustedes ya lo conocen y voy a pasar rápido acá. Esta es una vista anteroposterior de la escápula derecha, donde se ve a perfección la articulación glenohumeral y donde se permiten ver los diferentes accidentes, como es la tuberosidad mayor, como es la tuberosidad menor, como es el canal bicipital por donde pasa el tendón de la cabeza larga del bíceps. Tenemos también el acromio, la apófisis coracoides, la articulación acromioclavicular, y en sí el cuerpo total de la escápula con su borde interno, el borde externo y el borde superior, en una vista AP. Esto sería en una radiografía, una vista AP verdadera, donde podríamos ver la congruencia articular y donde se ve el espacio articular que hay. En esta otra imagen correspondería a una imagen radiográfica en un perfil verdadero, que nos permite ver, como describen algunos libros, alguna literatura, la Y de la cintura escapular, la conforman el acromio, la apófisis coracoides y el cuerpo de la escápula y el húmero. Desde este punto de vista nosotros podemos ver las mismas estructuras, pero pues ya podemos ver bien cuál es el tamaño, el largo de la apófisis, de la tuberosidad mayor del húmero, y también cómo se continúa la redondeza, la circunferencia de lo que es la cabeza humeral. Aquí ya en esta parte inferior, en esta imagen inferior, entonces vemos lo que es correspondería en una radiografía a una vista axial, o a un corte axial, lo que nos permite ver la cintura escapular desde una parte superior, y vemos en total cómo es el largo, la altura y lo que compromete lo que es la espina, que si bien desde posterior la vemos como una línea, ella realmente tiene una estructura amplia que permite la inserción del músculo por encima supraespinoso y por debajo el infraespinoso. Vemos también cómo es la formación, la anatomía de la tuberosidad coracoide,
y aquí de pronto en esta imagen nos permite ver cómo es que ella también ayuda o auxilia en la estabilidad glenohumeral, siendo un tope anterior para los movimientos de cajón de la cabeza humeral. También nos permite ver este surco que ya se los describía en esta otra imagen, que es el surco bicipital, la corredera bicipital por donde corre el tendón de la cabeza larga del tendón del bíceps. Okay. Pasando a esta otra imagen, entonces en esta imagen tenemos lo que es el húmero como tal, el húmero proximal, que es lo que nos corresponde hablar en este momento. Y tenemos que identificar tres grandes regiones. Uno que es el cuello anatómico, es, como tal, que es el que se describe la parte que une la cabeza del húmero con el cuerpo del húmero. Esta sería la región epifisiaria. Perdón un momento, ahí yo me encargo de los perros. Denme un momento, es que es difícil así. Bueno, y aquí la región del cuello quirúrgico, denotado así porque hace parte como de la región más frágil de la unión metafodiafisiaria, donde existen más fracturas a este nivel. Otros puntos para agregar sobre el húmero, que es de lo que vamos a hablar, es que en el plano coronal, o sea, si hacemos un corte coronal que nos divida este húmero en una parte anterior y una parte posterior, en ese corte coronal nosotros vamos a poder medir un ángulo, que es el ángulo entre el cuello, entre el ángulo diafisiario con la cabeza, que es aproximadamente el ángulo del cuello anatómico, de este cuello, del cuello anatómico con la diáfisis. Entonces, si nosotros trazamos una línea longitudinal al húmero y trazamos esta línea del cuello anatómico, entonces tenemos el ángulo cervicodiafisiario del húmero, que es trazar una línea longitudinal al húmero y trazar una línea entre el cuello anatómico del húmero. Ese cuello anatómico, esa línea va a unir la parte más cefálica, la parte más superior, y la parte más inferior de la superficie articular de la cabeza, y entre esa línea longitudinal y esa línea del cuello vamos a tener el ángulo cervicodiafisiario, que es de aproximadamente 41 grados en las personas, y que obviamente varía mucho entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, y que esos 41 grados obviamente puede estar entre 30 grados y 50 grados, o sea, hay una variabilidad entre 30 y 50 grados, pero la norma, la media de ese ángulo es de 41 grados. Otro punto importante para tener en cuenta acá es el diámetro del canal del húmero. Normalmente en una persona adulta estamos hablando que ese ángulo tiene un diámetro de 12 milímetros, pero que puede variar desde 10 milímetros hasta 14 milímetros. ¿Eso por qué es importante? Porque cuando nosotros vamos a colocar un dispositivo tipo un haste intramedular, tipo unos hastes de Ender, nosotros tenemos o debemos saber cuál es el diámetro de ese hueso para saber qué prótesis vamos a solicitar, con qué calibre, con qué diámetro, que después no nos vaya a quedar o muy floja, no creando la estabilidad que queremos, o que nos quede muy grande, que quede mayor y que no entre dentro del canal y lo que hagamos sea una lesión peor a la que ya tenemos inicialmente. Continuando acá, entonces, esta imagen, que simplemente es un resumen de lo que ya habíamos hablado de las arterias y de los nervios, para denotar importancia. Este punto acá, el nervio circunflejo, el que está en verde, que rodea desde posterior para anterior y da unos ramos superiores y unos ramos inferiores. Pero también es importante estas arterias que vienen acá, que son las arterias circunflejas posterior y la arteria circunfleja anterior, que da un ramo ascendente. Esta rama ascendente que viene aquí acompañando, ella realmente no viene acá por el surco bicipital, ella viene por fuera del surco bicipital,
acompañando el tendón y acompañando la línea posterior del surco bicipital. La importancia de esta arteria es que ella se inserta aquí a nivel del cuello del húmero y es la que proporciona el 90% de la sangre, de la irrigación para la cabeza humeral. Entonces, cuando tenemos una fractura a nivel del cuello quirúrgico, ella se puede ver lesionada más fácil, porque más adelante van a saber por qué estas fracturas a este nivel normalmente tienden a ser más desplazadas, con mayor desplazamiento que una fractura a este nivel, que no son tan desplazadas y que normalmente van a hacer fracturas impactadas. Entonces la importancia es a este nivel con esta arteria ascendente de la circunfleja anterior. ¿Okay? Otra cosa a tener en cuenta también es que el plejo braquial va unido al hueso, a este nivel, él va unido al hueso por musculatura, por fascis, por diferentes estructuras, y que en el momento de una fractura, ya sea a nivel del cuello anatómico o del cuello quirúrgico, ese mecanismo de lesión puede llevar en conjunto todo el plexo braquial, todos los grandes nervios importantes del miembro superior, y crear un desgarro o un arrancamiento de ese plejo braquial. Entonces, por eso lo ponen aquí, como para hablar de eso, obviamente también con lesión de la arteria axilar, dependiendo pues del nivel y dependiendo de la gravedad del trauma. Aquí, esto era como para mostrarles que la arteria axilar, como ustedes saben, ella se divide en tres partes: una primera parte, segunda parte y tercera parte, y ello depende de las fibras del pectoral menor, que son los que le dan ella viene siendo su clavia, hasta donde termina en la clavícula, inicia la primera parte hasta donde comienza el pectoral menor, después es la segunda parte hasta donde termina ese pectoral menor, y de ahí continúa la tercera parte hasta donde ya da las primeras ramas circunflejas, y de ahí en adelante ya sería la arteria braquial. Es solamente un recorderis, y algunas de sus diferentes ramas quedan. Continuemos. Esta es una imagen que me pareció chévere traerla acá a colación para mostrarles que realmente esa arteria ascendente de la circunfleja braquial anterior, ella no va por el surco bicipital, sino que ella va en la viera, en la orilla de la pared posterior del surco bicipital. Ella no entra en el surco bicipital, lo único que va por el surco bicipital, como lo pueden ver en esta imagen real, es el tendón de la cabeza larga del bíceps. Y aquí pueden ver cómo ella, en un principio de la rama de la circunfleja anterior, da esa ascendente, se cruza por debajo del tendón y luego cruza posterior al tendón. Recuerden que en esta imagen esto es anterior, aquí viene la arteria axilar, la tercera porción, y esto acá es posterior. Esto es para recordarles simplemente el trayecto del nervio axilar. Ustedes ya lo conocen, el cómo viene del plexo braquial, se vuelve posterior y rodea hasta volverse anterior en el tercio proximal del húmero, o en esa unión diafisio-metafisiaria del húmero. Esta imagen es muy importante, y esta imagen yo quiero que se la graben, yo quiero que se la metan en la cabeza, yo quiero que le tomen una foto, yo quiero que se la estudien, yo quiero que la tengan en el celular, en el computador, la amplíen y le pongan en un cuadro en el cuarto de su casa, para que cada que se despierten sea lo primero que vean. Bajen la foto de la novia y pongan esa foto. ¿Por qué? Porque esta foto nos va a ayudar a entender por qué en las diferentes fracturas del húmero proximal, usted, en vez de encontrar la tuberosidad menor, encontrarla para aquí para abajo, porque la va a encontrar medializada, porque la tuberosidad mayor, el tubérculo mayor de la cabeza humeral, porque en vez de encontrarla para abajo, la encuentra hacia arriba y para posterior, y porque normalmente en una fractura del cuello quirúrgico, la diáfisis, en vez de irse hacia afuera, porque se va para medial. Y eso ocurre precisamente por lo que estamos viendo acá, por las diferentes inserciones de los tendones, de los músculos, la mayoría de ellos del manguito rotador y otros que no pertenecen al manguito rotador. Entonces voy a explicarles.
Tenemos aquí una flecha que nos está mostrando un desvío, el camino que sigue cuando la tuberosidad mayor se fractura, solamente la tuberosidad mayor. Digamos que el hueso quedó completo y la tuberosidad mayor se desvía hacia allá. Yo voy a hablar, ustedes pueden imaginárselo como fracturas aisladas, fracturas isoladas, o pueden imaginárselo como fractura multifragmentar de la cabeza humeral. Simplemente necesito que tengan una idea de lo que realmente ocurre. Entonces estamos en esta imagen y lo que yo les decía es que lo que quiero es que entiendan cómo es que actúan las diferentes fuerzas deformantes, que así se llaman, las fuerzas deformantes que ejercen los músculos, los tendones de estos músculos sobre las diferentes estructuras del húmero proximal. Entonces habíamos comenzado con la tuberosidad mayor de la cabeza del húmero y explicando por qué cuando hay una fractura a nivel de la tuberosidad mayor, esta tuberosidad algunas veces se queda aquí en este sitio, pero es por varias razones. Una, porque ese tendón del supraespinoso no ejerza mucha fuerza sobre él. Dos, porque no sea una fractura completa y todavía tenga el punto de anclaje o de unión. Y tres, porque sea una fractura completa, pero esté enclavada, porque esté comprimida en el resto del hueso. Entonces aquí ejercen dos fuerzas deformantes, una del supraespinoso, que es el que les estoy mostrando, y otra del infraespinoso, que es esta otra flecha que se ve para acá. Entonces cuando tenemos una fractura completa de la tuberosidad mayor, con desplazamiento, ese desplazamiento va a ser para superior, para medial y para posterior. Entonces vamos a encontrar esa tuberosidad muchas veces aquí chocando contra el techo o la parte baja del acromio. Otra fuerza deformante que encontramos es aquí a nivel de la tuberosidad menor. Aquí ejerce fuerza el tendón del subescapular, que es este tendón, este músculo grande que se ve acá. Y esas fuerzas normalmente son un poco para posterior, porque ustedes saben que la escápula con respecto al cuerpo está posterior, y para medial. Entonces vamos a encontrar esa tuberosidad menor a este nivel, a nivel del borde anterior de la glenoides o un poco más adentro, dependiendo pues también eso depende mucho de la edad, porque ustedes saben que los músculos ejercen diferentes tipos de fuerza dependiendo de la edad. No es lo mismo un tendón de un pelado de 25 años que un tendón de una persona de 60 años, entonces no es tanto el desplazamiento. Y otro es que es el tendón del pectoral menor, que se inserta aquí en el borde anterior de la corredera bicipital, y que cuando tenemos una fractura a nivel del cuello quirúrgico, él va a coger esta parte, el segmento distal, y la va a traccionar y lo va a desplazar hacia el pecho, hacia anterior y medial. Este es el desvío típico de una fractura del cuello quirúrgico. Por eso ustedes muchas veces ante una fractura del cuello quirúrgico van a encontrar que la diáfisis se encuentra medializada y que la cabeza, por fuerza del supraespinoso, se va a encontrar rotada esta parte hacia arriba, mostrando la cara de la fractura hacia la parte externa. Entonces ella rota normalmente cuando no es que se lucha. ¿Listo con esa imagen? ¿Alguna duda ahí? Entonces eso era lo que les quería explicar sobre las fuerzas deformantes. Este es el típico ejemplo de una fractura del cuello quirúrgico donde la cabeza queda en su sitio y donde la diáfisis o el segmento distal tiene un desplazamiento por acción del músculo pectoral menor. Pero también existen pues las otras fracturas donde no tienen ningún desplazamiento, es como el ejemplo que les quieren dar acá. Entonces eso ya nos lleva a nosotros a pensar o está impactada o no es una fractura completa y que se pueden categorizar como... Este es el otro ejemplo que les daba de una fractura de la tuberosidad mayor, en donde la tuberosidad mayor va a estar aquí en contacto con el techo o la parte baja del acromion, el desplazamiento que tiene superior, medial y un poco para posterior por el supraespinoso. Y este es el claro ejemplo de las fuerzas deformantes sobre la tuberosidad menor, como ese subescapular coge los fragmentos de la tuberosidad menor y los lleva para posterior y para medial, normalmente quedando sobre el borde anterior de la glenoides. Ahora vamos a hablar un poco de, ya sabiendo
más o menos cuáles son las fuerzas deformantes, recordando un poco la anatomía, vamos a hablar de la incidencia, que es muy importante también tenerla en cuenta. Para empezar, entonces tenemos que es un 4%, que puede variar más o menos de 6 a 7% de todas las fracturas del cuerpo, reuniendo todas las fracturas del cuerpo. Si nosotros tenemos en cuenta la cantidad de huesos, 206, 207, dependiendo, y las fracturas del húmero proximal son solamente el 4%, vemos que es un porcentaje muy alto. Y ese porcentaje se ve reflejado sobre todo en las personas de mayor edad. Ya les voy a decir por qué aquí más adelante. Hablando solamente del húmero como hueso del cuerpo, solamente hablando del húmero, las fracturas del húmero proximal corresponden o representan el 45% de todas las fracturas del húmero, solamente hablando del húmero. Es la segunda fractura más común en mayores de 65 años y también ya les voy a explicar en unas gráficas. En personas mayores es mayor de 40 años, es más frecuente, es mayor en adultos que en jóvenes por problemas de osteoporosis, de osteopenia, problemas sistémicos que crean baja densidad ósea y todo eso. Es mayor en mujeres que en hombres. Ustedes ya saben que después de los 40, 45 años vienen los problemas en las mujeres de osteopenia, de osteoporosis, por causa hormonal, por causa de menopausia y otros factores. En jóvenes versus adultos es más implicado en adultos, pero eso no quiere decir que en jóvenes no se presente o que en niños no se presente. Y después de los 40 años la incidencia aumenta en un 40% a 5 años. O sea, una persona tiene 30 años y tiene factores de riesgo, pero no son tan altos. Después de que pasa los 40 años, 45 años, ese porcentaje de incidencia va aumentando un 5% a medida que va aumentando la edad por la misma fragilidad ósea con la que se va a empezar a presentar ese hueso. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgos para las fracturas de húmero proximal? Tenemos varios. ¿Cuáles? Ser mujer blanca. O sea, que ser mujer blanca tiene varios requisitos ahí, porque normalmente son, por ser mujer, de hecho, ya presenta un factor de riesgo por la menopausia y por los problemas hormonales. En deficientes visuales se entiende, porque obviamente una persona que sea deficiente visual, que sea ciego, puede tropezar fácilmente y tiende a caerse mucho más que una persona que no sea ciega. Los diabéticos, entra de nuevo los problemas hormonales, los problemas circulatorios y todas las complicaciones que tienen ellos, además de las complicaciones después de una fractura, las infecciones, la necrosis vascular y todo eso. Personas con depresión, se ha demostrado que personas con depresión están menos atentos a su alrededor, a su entorno, tienden a caer más fácil, además de que utilizan medicamentos que tienden a disminuir el estado de alerta de la persona, y además que personas en depresión son normalmente personas que no se alimentan bien y que tienen también cierto grado de fragilidad ósea. Alcohólicos también por mala nutrición. El alcohólico son pocos, en pocas partes se ve alcohólicos. Aparte del problema nutricional del alcohólico, se suma el problema de que el alcohólico normalmente toma o bebe en una taberna, en un boteco, en una casa, pero nunca, por decir algo, al aire libre, nunca en la playa. Entonces, si estuviera de pronto recibiendo el sol, estaría ayudando ahí con la vitamina D, pero eso no sucede, eso no acontece. Normalmente es bajo un techo, bajo un teto, y eso no le ayuda, aparte de sus factores nutricionales. Convulsiones. Más adelante les voy a explicar que una persona con convulsiones o se fractura la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, por la misma contracción muscular, o sea, una fractura por avulsión, o en la caída como trauma directo, una fractura del tercio proximal del húmero. Y en los meses de invierno, aquí entran no solamente los ancianos, las personas idosas, sino también personas jóvenes. En los meses de invierno, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, los pisos se vuelven más resbalosos, más inestable. Entonces las personas salen a caminar y normalmente es cuando
es la temporada del año cuando más accidentes hay por caídas desde una posición en bipedestación. Entonces es cuando más accidentes tenemos en el año en estos países donde da un invierno con hielo, con nieve y con todo eso. Entonces, hablando ahorita del mecanismo de lesión, vamos a tener lo que pasa, lo que acontece en la mayoría de las fracturas. Vamos a tener que en las personas jóvenes es más normal que se presente por mecanismos de alta intensidad, de alto impacto, de alta velocidad, sobre todo en personas jóvenes que son deportistas, que su profesión es el automovilismo, las motos, deportes de adrenalina, deportes que requieren de destreza y todo eso. Y que normalmente las fracturas que se ocurren en ellos, en el tercio proximal del húmero, normalmente corresponden a fracturas por un trauma indirecto más que por un trauma directamente sobre la región. O fracturas que son causadas por contracciones musculares bruscas y que crean una fractura por abulsión, un arrancamiento de ese segmento óseo. Y tenemos la otra parte en los ancianos, en los idosos y sobre todo en mayores de 65 años. ¿Por qué hace esa aclaración de mayores de 65 años? Pasa lo siguiente, en una persona que todavía no ha llegado, no es una regla general, voy a globalizar un poco el concepto para que lo entiendan. En una persona que no ha cumplido los 65 años, que tiene menos de 65 años, menos de 50 años, esa persona aún conserva los reflejos. Entonces, cuando esa persona va a caer, cuando esa persona está cayendo, por reflejo, ellos alcanzan a colocar la mano, como pasa en esta situación. Normalmente estas fracturas, aquí en este mecanismo de lesión, la fractura va a ser a nivel del radio y pocas veces en este mecanismo de lesión por trauma indirecto a nivel del tercio proximal del húmero. En una persona entre 55 y los 65 años, lo normal es que ellos intentando colocar la mano por reflejo no la alcancen a poner y pongan el codo. Entonces ahí vienen las fracturas de codo y las fracturas proximales de húmero por el trauma indirecto. Y en las personas mayores de 65 años, ellos no alcanzan a poner la mano ni el codo como reflejo y caen directamente sobre el húmero, causándose una fractura normalmente del cuello quirúrgico del húmero. Ahora, personas mayores de 75 años que tienen el reflejo mucho más disminuido, que no alcanzan a defenderse, normalmente la defensa de esas personas es tender a caer de lado. Entonces ellos tienen dos cosas. Uno, o caen sobre el hombro y se fracturan el tercio proximal del húmero, o tienen un trauma cráneoencefálico, o caen sobre la tuberosidad mayor, el trocánter mayor del fémur y tienen fractura de cadera. Entonces, esa es la explicación de por qué la mayoría de 75 años una caída simple es fractura de cadera y por qué a menor edad las fracturas tienden a ser en el miembro superior. ¿Ok? No dejar de lado entonces las fracturas por electrocución, por descargas eléctricas que producen sobre todo arrancamiento de la tuberosidad, sobre todo de la tuberosidad mayor y de la tuberosidad menor, por una contracción fuerte de los músculos del supraespinoso y del subescapular. Y tampoco dejar a un lado las fracturas que se crean por las convulsiones, que ya se las había explicado. Lo mismo, por arrancamiento, por abulsión o trauma directo o indirecto en la caída del sujeto al piso. Lesiones asociadas, ya les había mencionado un poco sobre eso, cuáles son las lesiones asociadas. Una de las lesiones asociadas más frecuentes es la ruptura de la arteria ascendente, que es rama de la circunfleja anterior humeral. Una de las lesiones asociadas también es la lesión de la arteria axilar o de la arteria subclavia, dependiendo donde se produzca la lesión, que puede ser desde un taponamiento, se colapse la arteria por un estiramiento o un desgarro de la arteria, que sería obviamente mucho más grave. Lesiones del nervio axilar, y estas dos lesiones que les estoy diciendo es sobre todo cuando hay fractura del cuello quirúrgico. Lesiones del nervio axilar, también puede haber un desgarro, un desprendimiento del nervio axilar, y como ya les estaba diciendo entonces, una lesión del plejo braquial.
por arrancamiento, como ya les decía en las diapositivas anteriores. Recuerden también que esto es algo que se tiene que saber, cuáles son las diferentes raíces, los troncos, los fascículos, todas las ramas y todas las cosas que... y una lesión muy frecuente y poco valorada es la lesión del nervio supraescapular, que pasa aquí por la escotadura del borde superior de la escápula, sale directamente del plejo braquial y muchas veces por el arrancamiento o por tracción, este nervio que se lesiona muy fácil y da como resultados parálisis de los músculos supraespinoso, supraespinal y infraespinoso, que está por debajo de la espina. Y entonces crean ese tipo de alteraciones, dificultad para abducir y dificultad para rotación externa, que nos lleva a pensar que es una lesión del manguito rotador, y sí es una lesión del manguito rotador, pero no tal como el músculo, sino desde su origen nervioso. Bueno. Ahora, ¿cuál es el cuadro clínico? Yo creo que de cuadro clínico todos podemos sospechar, todos podemos hablar más o menos lo que se presenta, pero pues hay unas cosas importantes que tenemos que tener en cuenta. Uno es el dolor regional. Aparte del dolor regional también es la limitación funcional, porque el mismo dolor no nos va a dejar mover el brazo, sea por una lesión de alguna de las tuberosidades o una fractura de alguno de los cuellos. El edema, como ustedes saben, las personas que han entrado al quirófano, al centro quirúrgico, el hombro es una región que sangra muchísimo porque tiene muchas arterias, es muy ricamente vascularizado, entonces sangra mucho. Y el edema por hematoma o por llegada de agentes antiinflamatorios o mismos de la lesión, hacen que se aumente mucho de volumen de esta región. Otro es la inestabilidad, lo que ya les decía, así sea una fractura, tuberosidad mayor, de la tuberosidad menor, del cuello, cualquiera de esas fracturas nos va a crear un desplazamiento importante, un desplazamiento y una inestabilidad importante que nos va a limitar mucho el movimiento. La equimosis, pero hablando de la equimosis hay que hacer referencia que ella, a pesar de que sea una región tan ricamente vascularizada, que tenga tan buenas arterias, la equimosis normalmente no aparece inmediatamente. Ella puede demorar de 24 a 48 horas para manifestarse subdérmicamente, o sea, para que se haga visual macroscópicamente. Y normalmente va a aparecer en la región torácica y en la región distal del brazo, o sea, puede aparecer en el codo, siendo una fractura de húmero proximal. Crépitos por la inestabilidad, el roce entre huesos, deformidades, obviamente son más evidentes en personas que son delgadas que en personas obesas, y dependiendo también del tipo de fractura. Obviamente una fractura de la tuberosidad menor no es tan evidente como una fractura de la tuberosidad del cuello quirúrgico, por ejemplo. Y síntomas neurovasculares cuando hay compromiso del plejo braquial de alguno de los nervios o cuando hay mucho edema que está creando una compresión de las estructuras nerviosas o vasculares. Por eso es importante entonces en todo esto una buena anamnesis, preguntar cómo fue la caída, cuál es la edad del paciente, cuáles son las comorbilidades, las enfermedades preexistentes y el buen examen físico, palpando los pulsos braquial, pulso radial, si es posible el cubital, aunque es más difícil, pero también en ocasiones es palpable, y haciendo una buena semiología de las estructuras nerviosas, mirando bien la sensibilidad y la parte motora de los nervios de la mano y del antebrazo. Entonces, vamos a entrar ahora en clasificación. La clasificación ya es algo más fácil, podemos ir ya más rápido, y para las fracturas de húmero proximal se hicieron varias clasificaciones. Una de las más utilizadas es la clasificación de Codman, y él dividió el húmero proximal simplemente en sus segmentos más importantes. Entonces, para Codman, él lo describía como: tenemos una fractura de húmero proximal de la tuberosidad mayor, tenemos una fractura de húmero proximal de la tuberosidad menor, tenemos una fractura de la cabeza, del cuello quirúrgico, o una fractura del cuello anatómico. Y pues básicamente a mí me parece fabuloso porque estamos dando el nombre
de lo que realmente está pasando y no tenemos que devolvernos a otras clasificaciones más complicadas con números, como son los de la AO, que en parte a mí me parece muy buena cuando es diáfisis, pero cuando son epífisis se complican un poquitico más, y más si son huesos pares y bueno. Entonces esta clasificación de Codman es simplemente así. Una fractura de la tuberosidad mayor del húmero proximal según Codman. Ya, salió. Esa fue la clasificación. Pero llegó el señor Neer y él dijo, yo quiero hacer una clasificación que sea más utilizable, que nos lleve entre... Ustedes saben que las clasificaciones tienen un objetivo. Una es describir la lesión, otras lo hacen por describir la gravedad, otros lo hacen por describir el pronóstico, otros lo hacen con el fin de describir posible tratamiento. Entonces, que es una fractura clasificada como tal, grado tal. El pronóstico es mala, pero si le hacemos el tratamiento que se describe en el libro, ¿sí me entiende? Entonces, las clasificaciones. Y Neer básicamente dice que en el húmero proximal podemos tener fracturas de una parte, de dos partes, de tres partes y de cuatro partes. Esta fue la gráfica inicial que sacó Neer para describir esas lesiones, pero después hubo una actualización que fue esta, que es la clasificación simplificada de Neer y que es mucho más agradable de entender. Entonces, las fracturas de una parte dicen que puede tener una fractura de la tuberosidad mayor, de la tuberosidad menor, del cuello quirúrgico o del cuello anatómico, pero sin desplazamiento, o sea que, ¿sí? Essa parte agora de classificação, você pode falar um pouco mais em português, cara? Por favor? Então, falando aqui da classificação de Neer, ele falou que ele acha melhor falar de fraturas em uma parte, fraturas em duas partes, em três partes, em quatro partes. Assim, o húmero proximal poderia ter uma fratura incompleta da tuberosidade maior, da tuberosidade menor, do colo cirúrgico, do colo anatômico, mas sem desvio, sem desplazamento. Então, a gente chamaria de fractura de uma parte. Quando aquela fractura tem um desvio importante, maior do que 1 centímetro, ou uma angulação maior do que 45 graus, aí a gente já vai falar de fratura em duas partes. Por exemplo, uma fratura com desvio da tuberosidade maior, a gente vai, com desvio, a gente fala de uma fratura em duas partes. Uma fratura do colo cirúrgico com desvio, a gente fala de uma fratura de duas partes, ou uma fratura de duas partes da tuberosidade menor. Essas aqui é fratura de uma parte, porque ela não tem desvio. Fratura em três partes, aquele osso, aquele húmero proximal que tem fragmentos, três segmentos do osso. Ou seja, tem uma combinação aí da fratura da tuberosidade maior com a cabeça e com a diáfise. Aí a gente está falando de uma fratura em três partes. Ou fratura da cabeça, fratura do colo cirúrgico, perdão, mais fratura da tuberosidade menor. E a gente também pode falar de fraturas em quatro partes, onde todos os segmentos ficam afastados, desviados. Então, fratura em quatro partes, da tuberosidade maior, da tuberosidade menor e do colo cirúrgico com desvio, e que aqui a gente já poderia falar que a cabeça do húmero ela ficou impactada ou luxada ou impactada em varo ou em valgo. Além disso, essa classificação simplificada de Neer também fala que tem uma fratura por impressão, ou seja, a borda anterior ou posterior da glenoides, ela faz uma fratura impactada da cabeça do húmero, da região articular do húmero, e ela fica com uma impactação na região articular, na cabeça, e essa fratura aqui é muito grave porque se ela não é tratada adequadamente, ela pode ficar com uma artrose ou com sequelas de dores mais na frente. E tem outro tipo de fratura que é uma cabeça dividida, que é uma fratura que acontece no plano sagital e axial, e ela pode dividir a cabeça em duas partes, e que ela, em vezes, ela é muito difícil para avaliar no raio-x.
Para continuar, entonces, isso aqui é uma imagem só para descrever aquelas fraturas e os desvios que eu já falei naquela slide anterior, onde eu tentava mostrar os desvios, as forças deformantes que aconteciam nas diferentes estruturas do número proximal. Assim, então, numa fratura, normalmente, comparado com a classificação de Neal, simplificada, numa parte, a gente pode falar que tem uma fratura incompleta, sem desvio das estruturas do húmero. Aqui tem uma fratura em duas partes, porque tem um desvio do colo cirúrgico e tem um desvio paramedial da diáfise do húmero. Tem uma fratura em duas partes de Neal, com um desvio para superior e para medial e posterior da tuberosidade maior. Fratura em duas partes da tuberosidade menor, fratura em duas partes com uma angulação com desvio em varo da cabeça humeral. Tem uma fratura com luxação posterior da cabeça humeral, uma fratura em quatro partes sem luxação e uma fratura em quatro partes com luxação da cabeça humeral. Agora, a classificação da aorta, ela fala, vocês já sabem que o osso tem um número, o número é o número 1, e tem três partes: a região proximal, a diáfise e a epífise distal. A epífise proximal é o número 1, a diáfise é o número 2 e a diáfise distal é o número 3. Então, a gente vai falar do número 11, esse é 11. Mas, lembram que eu falei para vocês estudar aquele quadrado de Henn? Esse quadrado aqui, a gente vai pegar o largo da cabeça do húmero proximal, a região mais larga do húmero proximal, e tipo assim, tem 5 centímetros, a gente pega a parte mais superior do húmero e leva esses 5 centímetros em longitudinal. Aí, a gente marca nesses 5 centímetros, e aqui, nesse quadrado de Henn, a gente pode falar de húmero proximal. Depois da linha, a gente fala de diáfise do húmero, e acontece a mesma coisa aqui no húmero distal. A gente toma a medida que tem aqui, transversal, leva ela de distal para proximal e enmarca o quadro, e isso aqui é o húmero distal, o húmero proximal e a diáfise, tá? Então, falando nesse húmero proximal, que a gente já fez o quadrado de Henn, a gente pode falar que a AO tem o osso número 1, o segmento 1, o segmento proximal, e a AO dá a letra A para a fratura extraarticular. Então, pode ser uma fratura da tuberosidade maior, da tuberosidade menor ou do colo cirúrgico. Dá a letra B, 11B, para as fraturas extraarticulares bifocales, ou seja, fratura do colo cirúrgico mais fratura da tuberosidade maior, ou fratura do colo cirúrgico mais fratura da tuberosidade menor, ou fratura da tuberosidade maior e fratura da tuberosidade menor. E a letra C, 11C, para fraturas intraarticulares, fraturas que atinjam a cabeça do húmero, como aquelas fraturas que eu já falei por impressão da borda da glenoides, ou fraturas divididas, com a cabeça dividida, que eu já também falei naquela classificação de Neal. Então, falando mais um pouco das fraturas tipo A, extraarticulares, a gente pode encontrar fraturas por abulsão, ou seja, fraturas da tuberosidade maior, e aí seria 11A1, fraturas da metáfise do colo cirúrgico impactada, ela aqui está impactada em varo, 11A2, ou fraturas da metáfise do colo não impactada e com desvio, 11A3. A diferença: impactada, leve desvio; impactada, muito desvio. As tipo B, 11B, extraarticulares ainda, elas são com impactação do colo mais fratura da tuberosidade maior, sem impactação desviada e fratura da tuberosidade maior, e com luxação glenohumeral,
e fraturas da tuberosidade maior. E as tipo C, fraturas articulares da cabeça, 11C, a gente já pode falar então, que são fraturas do colo anatômico, com impactação em valgo, fraturas com desvio maior e fratura com luxação da cabeça da articulação glenohumeral. Então, saindo um pouco da classificação, a gente já viu 3 tipos de classificação. A aorta, classificação de Neal, para mim é a mais importante, e a classificação de Codman, que ela divide nos segmentos do húmero. Fratura da tuberosidade maior do terço proximal do húmero, ou fratura da tuberosidade menor, e tudo isso. Então, agora vamos falar das imagens que a gente vai usar para diagnosticar os diferentes tipos de fratura que atingem o húmero proximal. Mas a gente tem que saber como é que lá no centro de radiologia eles fazem aquelas imagens para melhorar a visualização dos segmentos e dos ossos. Então, a gente vai solicitar, principalmente, falando da articulação glenohumeral, que vai ajudar a ver a luxação anterior, posterior, superior, inferior. A gente tem que solicitar um raio-x em AP verdadeiro e o paciente é posicionado em 45 graus ou 30 graus, com a mesa radiológica 30 graus, e assim dá para ver uma radiografia de AP verdadeira do ombro ou da escápula para ver a articulação glenohumeral. Tem outra, este é um AP, este para fazer um perfil verdadeiro da escápula. Ela é muito importante para dar para ver luxações anterior, posterior, superior, inferior também, e os diferentes desvios das tuberosidades e das llaves. E ela já é um raio-x que vai de posterior para anterior, com o posicionamento do paciente a 30 graus da mesa e o coximbo aqui na frente dele. Aqui vai nas costas, na posterior. E tem outra incidência, outra projeção, que é a projeção em axial, e permite ver os desvios anteriores ou posteriores da luxação e também os desvios dos fragmentos do húmero. Essa aqui é uma projeção axilar, é diferente axilar do que axial. A anterior é axial, essa aqui é axilar, mas ela é difícil, ou seja, só imaginar um paciente com uma fratura do húmero proximal nesta região, para você levar ele, uma fratura aqui nesta região, no húmero proximal, para você pedir para ele fazer uma abdução do braço. É quase que impossível pela dor. Então, se não conseguiu fazer esse raio-x aqui, vai e faz aquele axial. A TC é importante, tanto para avaliar as fraturas do húmero proximal, quanto para fazer o planejamento cirúrgico e o prognóstico desse tipo de fratura. Então, nesse TC, por exemplo, dá para ver, num corte axial, dá para ver uma fratura da tuberosidade menor e da tuberosidade maior. Mas aqui no corte coronal, dá para ver um desvio muito importante que tem naquela tuberosidade maior. Essa aqui é a glenoides, ela aparentemente não está luxada a princípio, né? E dá para ver também, aqui a gente não consegue ver, dá para ver que tem uma fratura da cabeça do colo anatômico. Então, a gente aqui já estaria falando de uma fratura em 4 partes. Por quê? Porque a fratura da tuberosidade menor, da tuberosidade maior e do colo, ou seja, da cabeça. Fratura em 4 partes. Aqui tem uma TC, uma reconstrução em 3D diferente, onde também dá para ver uma fratura das duas tuberosidades,
e aparentemente uma fratura do colo cirúrgico, sem desvio. Isso aqui já é uma ressonância, aqui já dá para ver uma fratura do colo cirúrgico, mas a ressonância é muito melhor para na avaliação das estruturas brandas, dos tecidos moles, como os tendões, os músculos, mas dá para ver também as fraturas. Essa aqui é uma imagem, um raio-x AP do ombro. Esse aqui não é um AP verdadeiro, porque não dá para ver a congruência intraarticular, mas aqui a gente consegue ver uma dupla imagem da cabeça, ou seja, como se ele tivesse duas cabeças. A verdade, essa é uma fratura dividida da cabeça, uma fratura no plano coronal, está dividindo essa cabeça e dá para ver essa imagem dupla da cabeça, além de uma fratura da tuberosidade maior. E aqui um raio-x axial que dá para ver o foco da fratura no plano coronal da cabeça, e por isso aqui parece um degrau. Esse degrau é porque a cabeça está dividida e dá essa imagem aqui no AP. Então, agora vamos falar do tratamento, e o tratamento depende, obviamente, de umas indicações. Então, é bem fácil. Para fazer um tratamento conservador, tem 3 indicações, e são uma fratura sem desvio ou minimamente desviada. Tem que lembrar que um desvio é considerado a um desvio maior do que 1 centímetro ou maior do que 45 graus em qualquer plano. E, então, sem desvio ou minimamente desviada, dá para fazer tratamento conservador. Ou pacientes não candidatos para a cirurgia, pacientes muito idosos, pacientes com comorbidades, pacientes que não dá para entrar no centro cirúrgico, e pacientes muito idosos com baixa demanda funcional, pacientes que eles sempre ficam no leito, eles não caminham, eles não precisam muito da sua extremidade. Então, é melhor deixar para tratar conservadoramente, que vai fechar, vai consolidar, que submeter aquele paciente a uma cirurgia e com todos aqueles riscos da própria cirurgia. E as contraindicações relativas do tratamento conservador são fraturas com desvio ou com perda do contato ósseo. Perda de contato ósseo, a maioria delas são fraturas do colo cirúrgico. Então, quais são os diferentes tipos de tratamento conservador? Então, aqui temos 3 imagens e cada um deles para tratar diferentes tipos de fratura. Por exemplo, esse tratamento aqui com uma tala gessada, com um gesso circular pendente, um gesso pendente, ajuda porque o peso dele ajuda a tracionar o fragmento distal do húmero, melhorando a congruência articular. Ele reduz aquele desvio e ajuda para consolidar e para melhorar o tratamento. Normalmente, esse peso acá não é utilizado, não, porque o peso do gesso já é suficiente. Então, só com um gesso circular. Esse aqui é muito utilizado para fraturas do colo cirúrgico. Tem outro, esse aqui, outro imobilizador, e ele tem um coxinho aqui. Esse coxinho ajuda, primeiro, a dar uma leve rotação externa e ajuda também a uma leve abdução do antebraço com o corpo. E esse dispositivo aqui é muito usado para as fraturas da tuberosidade maior, porque a tuberosidade maior, lembram vocês que ele vai para superior e para medial. Então, quando você faz a abdução do braço, esse foco de fratura vai procurando aquele fragmento que está desviado. Aí já tem que avaliar no raio-x qual é o tamanho do coxinho a utilizar. E tem esse bracelete aqui, o Brady Sarmento. Sarmento é um ortopedista muito importante colombiano,
que él inventó este dispositivo aquí. Él ayuda a inmovilizar el brazo con este cinto y ayuda muito en fracturas do colo cirúrgico ou da tuberosidade menor do úmero. Agora bem, aqui eu botei uns exemplos de fracturas que dá para utilizar naquele tratamento conservador, como fractura não desviada da tuberosidade maior, mas aqui é importante também botar aquele coxim para não fazer esforços de abdução, para não desplazar e para relaxar o músculo do supraespinhoso, porque se o músculo supraespinhoso não fica relaxado, pode puxar o fragmento e virar em uma fractura desviada que vai precisar de um ato cirúrgico, de uma cirurgia para reduzir o fragmento. Aqui é igual, uma fragmenta da tuberosidade sem desvio. E aqui tem uma fractura do colo cirúrgico sem desvio. Então, essas fracturas aqui dá para tratar. Aqui dá para ver que tem uma congruência articular, mas aqui parece que tem uma subluxação na cabeça. Mas isso aqui dá para tratar com aquele brace de Sarmento, que imobiliza tanto a articulação quanto a fractura. Dá um pouco, não é muito, mas dá um pouco de estabilidade. Aqui a mesma fractura. E esses pacientes têm que ser levados para a fisioterapia imediatamente. Ele vai usar aquele dispositivo, a tipoia, o gesso pendente, o brace de Sarmento, mas ele tem que fazer pelo menos 3, 4 vezes por semana exercícios isométricos com a ajuda do outro braço ou com a ajuda do fisioterapeuta. Por exemplo, aqui ela tem uma fratura do húmero proximal, mas ela tirou o dispositivo e está ajudando a fazer aqueles exercícios isométricos com o braço esquerdo que está sem fractura. Esse aqui são movimentos isométricos pendentes para o húmero, para manter a mobilidade da articulação glenohumeral, porque se vocês lembram, a articulação do húmero e a articulação do cotovelo são aquelas articulações que mais facilmente, que pode dar mais rigidez. Então, sempre tem que ficar fazendo movimentos isométricos e ajudados. Aqui, o fisioterapeuta está ajudando a fazer movimento de elevação e de abdução. E aqui, ele com uma fratura do húmero proximal, ele está ajudando a elevar. Ele somente está pegando aquele aparelho, mas a elevação é toda por força do braço esquerdo. Ele não pode fazer força nenhuma neste braço, porque uma força pode desviar, seja a fratura do colo cirúrgico, ou seja a fratura da tuberosidade maior ou da tuberosidade menor. Quais são as complicações do método conservador? Eu já falei. Ele estava sem desvio, mas no movimento, numa contractura do músculo, num exercício mal feito, ele vai se desviar. E essas fraturas aqui com grande desvio, essas fraturas já não podem ser tratadas conservadoramente, tem que virar cirurgia. Aqui num raio-x AP, parece que ele não tivesse um grande desvio, mas no axial dá para ver que é um desvio importante e que tem que ser reduzido. Além que é uma pessoa idosa, com osteopenia, bem difícil fazer esse tratamento aqui cirúrgico. Eu tentaria fazer com aquele gesso que eu já mostrei, esse gesso pendente, porque ele vai ajudar a puxar o fragmento distal pelo peso e, de repente, ajudaria a reduzir e consolidar aquela fratura, mas um risco aí a mais para esse paciente. Essa aqui é outra projeção com ainda mais desvio, depois de uma segunda tentativa de tratamento conservador. Aí, definitivamente, está muito desviado. Dá para ver que não tem contato dos segmentos ósseos, aí finalmente tem que ser levado para o centro cirúrgico. E falando do método cirúrgico, então a gente tem
muitas possibilidades, dependendo também da idade, das comorbidades, do tipo de fratura e todas aquelas coisas que eu já falei. Então, tem fixação percutânea com clavos percutâneos, com fios de Kirchner ou fios de Steinmann, dependendo do calibre, do largo do fio. E a técnica de fixação percutânea, ou de RESH, ela fala para fraturas do colo cirúrgico, elas têm que ser fixadas assim. Você vai tomar uma medida da parte superior da cabeça até o foco da fratura e ela tem uma medida X. Você vai introduzir os fios Kirchner ou de Steinmann dobrando, ou seja, 2 vezes aquela medida do polo superior até a fratura. Por exemplo, tem daqui até aqui 5 centímetros, você vai do foco até a diáfise 10 centímetros, por exemplo, e aí vai introduzir o fio Kirchner. E ele tem que ficar cruzado com o primeiro fio que está fixando a cabeça com o cálcar. O cálcar, vocês têm que pegar o cálcar com fios Kirchner aproximadamente a 2 centímetros do foco de fratura, porque vocês lembram que o cálcar é a região mais dura, com mais osso cortical e mais firme, e ele ajuda muito na fixação e na fixação daquela fratura. Então, você reduz, faz manobras de redução dependendo da fratura, para reduzir uma fratura desviada do colo cirúrgico. Você tracciona o húmero distal e faz um desvio, uma força para a lateral, porque lembrem que aqui está o pectoral menor puxando o húmero proximal, eles têm que fazer uma contraforça para reduzir. Aí você passa aquele fio para entrar no cálcar do húmero, que é igual de forte que o cálcar do fêmur, e depois você vai passar este fio aqui. A literatura fala que você pode passar um fio Kirchner superior e um fio Kirchner inferior, ou botar um superior e 2 inferiores, dá boa estabilidade, ou botar 2 e 2, sempre botando ele em 90 graus, ortogonais, dependendo do plano do foco de fratura. Ou seja, se ele tem por exemplo, ele tem aqui uma fratura do colo cirúrgico, eles têm que ficar aproximadamente 90 graus, você vai botar esse aqui. Foco de fratura, 45 graus. Foco de fratura, 45 graus para baixo, e aí eles vão ficar ortogonais ou 90 graus, como já falei. Tá? Agora, tem outros métodos cirúrgicos que não são percutâneos, a gente tem que abrir, ou seja, fazer uma redução aberta, mais fixação interna, RAF, e para isso a gente tem que conhecer os diferentes abordagens que existem para fazer esse tipo de cirurgia. Então, tem uma abordagem deltopectoral, que esse daqui a gente toma como sítio de origem, ou articulação acromioclavicular, até a prega da axila. E a gente faz uma incisão de aproximadamente 4 ou 5 centímetros. Tem que lembrar que essa região aqui do ombro, ela é muito sangrativa, já tem muita sangue ali, além daquele vaso grandão que a gente vê depois de entrar na pele e na tecido celular subcutâneo, vai pegar essa veia, então tem que ter muito cuidado que a veia cefálica do ombro. Aí vai entrar, depois vai dividir o pectoral do deltoides e aí entra diretamente na região óssea. E tem outro, tem vários abscessos. Esse outro aqui é um abscesso lateral do ombro. Esse aqui é muito bom para fazer a redução da tuberosidade maior. Também dá fazendo a rotação externa do braço para reduzir a tuberosidade menor. Esse aqui é para fraturas tanto do colo cirúrgico quanto do colo anatômico e fraturas da cabeça. Faz uma rotação externa do braço e entra diretamente na cabeça. Então,
Describe también a literatura diferentes tipos de métodos de cirugía. Uma é fixação com cerclagem, com fio aço, em 8, dependendo da estrutura fracturada. Aqui, por exemplo, eu tenho uma fratura do colo cirúrgico e eles fizeram uma cerclagem em 8, faz um túnel aqui na tuberosidade maior e um túnel no número distal e bota aí o fio aço em 8 para reduzir e manter essa fratura estável. Isso aqui na outra vista axial. Eu, pessoalmente, eu não gosto muito desse tipo de tratamento porque acho ele um pouco ruim e não dá aquela estabilidade medial que a gente precisa, a cabeça pode rodar e não gosto dela. Tem outro que é com placa e parafuso, a melhor de todas. Tem aqui uma placa anatômica do húmero proximal. Essa placa foi feita para botar os parafusos naquela direção certa, procurando a cabeça. Tem outro parafuso oblíquo que está procurando o cálcar, que é a região, já falei, mais forte do húmero. E aqueles parafusos têm um ângulo variável. Ou seja, você pode botar um parafuso para cima, outro para baixo, um para anterior, outro para posterior, para melhorar a pega da placa e dos parafusos com aquela cabeça. E, além disso, essa placa é bloqueada, que ajuda muito nos ossos com uma osteopenia, com osteoporose. Aqui, você tem que ter muito cuidado com os parafusos que está botando para a cabeça, porque eles têm que ficar mais curtos, eles têm que ficar bem subcontrais, porque eles não podem pegar articulação. Se eles saem da cabeça, se você botar eles bicorticais, ou seja, passando uma cortical, duas corticais, eles vão ficar aqui machucando a articulação glenohumeral, criando uma artrose juvenil ou temprana, após como sequela ou como complicação do tratamento cirúrgico. Outro tipo de cirurgia é com haste intramedular. A haste intramedular tem muitos contradictores. Tem cirurgiões que não gostam dela porque falam que a haste intramedular machuca muito o ponto de entrada. O ponto de entrada é bem embaixo do tendão do supraespinhoso. Então, tem cirurgiões que falam que não gostam dele porque machuca o tendão do supraespinhão, que ele vai ficar com uma tendinite, que ele vai ficar com um problema do manguito dos rotadores, mas ela é muito boa para fraturas desviadas do colo cirúrgico e das tuberosidades. Tem aqui um exemplo de uma fratura de um húmero proximal, metáfora aficiária, e com um desvio importante, sem contato entre os segmentos, e esse aqui é o ATC e a reconstrução em 3D, e eles fizeram todo o abordagem no abscesso superolateral, desde o acrômio até 4 centímetros abaixo do acrômio, para não machucar o nervo axilar e as artérias. Eles botaram um fio guia, esse fio guia cá entrando pela região subtendínea do supraespinhoso, mas quando eu faço uma incisão no tendão longitudinal, aquelas fibras do tendão, e abro o tendão e boto este fio guia. Depois de botar esse fio guia, você pode passar o haste, mas o importante de botar essa haste aqui é que essa haste tem que ficar subcondral, abaixo do osso, para ele não machucar o tendão do supraespinhão. Se ele ficar assim desse jeito, desse modo, ele não vai ter problemas. Se você faz divulsão anatômica do tendão, você introduz o haste intramedular embaixo da cortical, embaixo do osso condral. Ele esse segmento aí depois vai ser enchido com osso novo e ele não vai machucar. O único problema que tem aqui é para tirar essa haste,
porque vai ter que abrir de novo o tendão, vai ter que procurar a ponta da haste, porque ela vai estar sepultada. Isso aí já é ruim, mas a estabilidade que a haste presta para este tipo de fraturas é muito boa. Aqui eles não botaram o parafuso distal, porque de repente eles acham que deixar pistonar este osso, ou seja, o movimento superior e inferior de pistonagem ajuda a consolidar esse pouco de fratura. Tem outro tipo de redução com hemiartroplastia, já aí você vai precisar de uma prótese. Tem próteses de diferentes tipos, diferentes laboratórios, mas eu gosto mais desta aqui, porque ela tem uma superfície, uns orifícios que permitem você fazer cerclagem, uma amarrilha para a tuberosidade maior. Você bota fios na tuberosidade maior e chega até aqui, nestes buracos, e você faz nós nesta superfície, aí a tuberosidade maior fica fixada. Tá? E tem outras próteses, já próteses totais, tanto da cabeça humeral quanto da cavidade glenoidea. Esta aqui é uma artroplastia total do ombro. Ela é quando tem muita diminuição, ou lesão por divisão, ou impressão da cabeça humeral. Aí já a gente prefere trocar a cabeça por uma prótese e bota também uma prótese na glenoide, quando a glenoide também está muito fraturada. E tem uma artroplastia reversa. A gente fala de reversa porque o fator redondo convexo não fica no húmero, mas se fica na glenoides, e a região convexa não fica na glenoides, mas sim na cabeça do húmero. E a estabilidade é muito melhor do que a estabilidade da prótese convencional, dessa prótese. Isso aqui é o mais top que tem para cirurgias de húmero proximal, de ombro. Tem também um método cirúrgico, Klaus Gender, ou haste Gender, que elas são flexíveis e ela tem o mesmo ponto de entrada que a haste intramedular, mas elas, se você quer tirar elas, tem que deixar elas superficiais e elas se podem machucar o tendão do supraespinhoso. Aqui, essas hastes são muito utilizadas nas fraturas desviadas de crianças ou de pessoas muito idosas que não possuem muita mobilidade ou que ficam no leito o dia todo. Essa aqui ajuda para dar uma estabilidade relativa das fraturas do colo cirúrgico. Entonces, esto es un cuadro de las indicaciones quirúrgicas por tipo de fractura que yo ya sé que a los ojos de Marcela y a los ojos del profesor y a los ojos de Mónica no les gusta ver este tipo de cuadros, pero me parece que es un resumen que ustedes tienen que ir a buscar en el libro. Está en la Roduc 7, en la Roduc 8 y en la Roduc de hombro, y es un resumen muy bueno, que nos va a decir, dependiendo de la clasificación Genier, fractura numa parte, em duas partes, em três partes, você pode fazer essa abordagem e pode fazer essa técnica, pode fazer uma redução e utilizar este sistema ou outro sistema. Então, a importância desse quadro aqui, eu não vou falar disso, você vai lá, procura e dá uma olhada nesse quadro, que para mim é muito importante. Quais são os diagnósticos? O diagnóstico diferencial, então tem bursite hemorrágica aguda. Eu já falei que ali na região do ombro tem muita vascularização, tem muita sangue para encher aquela região. Luxação acromioclavicular, muitas vezes a gente fica focado nas fraturas do húmero, da tuberosidade, mas não olha mais para cima, e tem também, além da fratura, tem uma luxação acromioclavicular, aumentando a instabilidade
da cintura escapular. Um arrancamento traumático do manguito dos rotadores, uma tendinite calcificada, luxação simples, fraturas patológicas, nidosos e tudo isso. E as complicações das fraturas, eu já falei delas, uma lesão vascular, ou arrancamento, ou abulsão dos segmentos, ou uma lesão do plexo braquial, uma lesão torácica. Eu já vi, eu não sei se o Daniel tem aquela imagem que tem uma luxação da cabeça humeral que fica no interior do tórax, bem feia. Aí, com certeza, esse paciente tem lesão vascular, tem lesão do plexo braquial e, obviamente, tem lesão do tórax. Uma miocite ossificante, um ombro congelado, mas o ombro congelado, uma complicação, uma sequela do tratamento por botar aparelhos, sistemas, sem mandar fisioterapia temprana para esse paciente. Já falei, o ombro e o cotovelo são aquelas articulações que ficam com rigidez muito rápido, mais rápido do que as outras articulações. Uma necrose vascular, eu já falei por quê, pela ruptura, lesão da artéria ascendente, ramo da circunflexa anterior, uma pseudoartrose, por uma fratura mal reduzida da cabeça. Você lembre que toda fratura intraarticular tem que ter uma redução anatômica sem degraus. Então, se ficar algum degrau, pode ficar com uma pseudoartrose posterior, aqueles parafusos intraarticulares e outros tipos de lesões que podem dar em uma pseudoartrose. Uma união defeituosa, pseudoartrose, uma falha na união óssea, na consolidação óssea. E próteses fallidas, que vocês sabem, vocês lembram que fazer uma prótese não é muito fácil, a gente tem que conhecer muito a anatomia, tem que conhecer muito os ângulos, a posição da glenoide, a posição da cabeça, lembrar todos aqueles ângulos e lembrar também os princípios de osteossíntese para botar todas estas estruturas metálicas. Era isso.